Fala aí, pessoal, boa noite. Fala, pessoal, Latos falando, pessoal. Vamos lá. Boa noite para todo mundo aí. Me dê um ok, por favor, se todos me ouvem aí. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, né? Muito boa noite para todo mundo aí. É... Prazer estar aqui com vocês, né? Um prazer estar iniciando esse projeto em parceria com a Modal. Né? Acho que fico muito feliz de estar compartilhando conhecimento, estar aí estando um pouquinho mais próximo de todo mundo aí que sempre está ávido a conhecer um pouco mais sobre o mercado financeiro como um todo, tá? Então fico muito, fico muito feliz aí, fico muito feliz mesmo de estar aqui participando com todos vocês, tá? É, Só para quem ainda não me conhece, eu sou o Jefferson Latos, sou trader especialista em dólar aqui no Brasil e estou no mercado há 20 anos, né? Com dólar há mais ou menos 10 anos e é minha especialidade aqui no Brasil e fora do Brasil opero petróleo, ouro e SAP, tá bom? E a gente começou esse projeto com a Modal veio com a ideia do projeto que é compartilhar um pouco de conhecimento para os seus clientes, né? Que é, apesar de hoje em dia a gente ter muito conhecimento disponível no mercado, é difícil a gente ter conhecimento agregado, né? Tudo organizado de uma forma com uma linha de raciocínio que a gente consiga aproveitar esse conteúdo. Acho que esse é o grande X, essa é a grande diferença que a gente busca num projeto como esse, né? Compilar tudo que é importante para quem está querendo começar a entender o que é o mercado de dólar, para quem está querendo começar a entender o mercado de fluxo, né? E que almeja futuramente se tornar um profissional especialista nesses assuntos, né? Tanto em dólar quanto no mercado de fluxo, né? Operar em fluxo que para muitos é grego, né? E vocês vão perceber ao longo do curso que não é tão grego assim, né? O... Só para vocês se ambientarem, tá? Esse curso vai levar mais ou menos 8 semanas, tá? Então a gente tem um encontro toda segunda-feira a gente tem um encontro, tá? Das 8h30 até mais ou menos 9h30 da noite, 1 hora, né? 50 minutos, 1 hora toda segunda-feira, tá? E a cada semana a gente vai falar sobre um tópico diferente, sobre um item diferente, envolvendo dólar, fluxo, contexto, né, macroeconomia e também a parte comportamental, que é muito importante quando a gente pensa em mercado financeiro, tá? Então, isso é bem importante, tá? Já peço para todo mundo aí, eu sei que bastante gente aí, mas não deixa de deixar seu like aí, de né, se inscrever. Vale lembrar que são 8 semanas, tá? Ao longo dessas semanas a gente vai ter muitas coisas interessantes acontecendo. O pessoal que acompanhar até o final vai ter vários bônus aí, surpresas também. Então, se preparem que vão ser 8 semanas bem intensas aí, bem intensas mesmo. A gente é, vai ser bem interessante. Só uma pergunta para todo mundo aí: quem que não me conhece aí? Né? Dá um eu aí, quem que não me conhece aí, só para eu ter uma noção se o pessoal já me conhece, se não conhece, né? Tem bastante, já estamos bastante gente aí. E uma coisa que é interessante, né, uma coisa que é bem interessante, bastante gente não me conhece. Eu fico feliz com isso, tá? Só para ficar registrado, bastante gente não me conhece, eu fico super feliz,
porque tem bastante gente que me conhece, mas eu fico muito feliz com os que não me conhecem, justamente para vocês perceberem que quem eu sou e o que é o mercado de dólar e o que é o mercado de fluxos aos meus olhos e à minha atuação diária, tá? Então se preparem aí. Eu vi o pessoal perguntando se fica gravado. Fica gravado, mas não aberto, fica gravado numa área do aluno, do pessoal que está cadastrado, tá? Então, quem não se cadastrou, se cadastra, tá? Porque as gravações ficam especificamente nessa área específica de quem se cadastrou, tá bom? Então, é mais ou menos essa linha aí, tá? O que acontece, pessoal? Para a gente não perder tempo, agradeço mais a todos vocês, todos, muito obrigado por estar aqui. Espero que seja muito proveitoso esse período para todos vocês. Né? O Matheus falou que me viu na TV. Obrigado, Matheus. E espero que seja muito proveitoso esse período para todos vocês. Acho que vai ser um período bem intenso e bem interessante. Acho que conhecimento nunca é demais, tá? Conhecimento nunca é demais, conhecimento não ocupa espaço, tá bom? Então a gente aí vai falar sobre vários assuntos aí bem interessantes para todo mundo. Vale lembrar que a ideia do curso é introdutória, tá? Então a gente vai olhar para bastante coisa, vai aprofundar em bastante coisa, tá? Então se preparem que vem muita coisa interessante aí, tá bom? Daqui a pouco eu volto com a minha carinha para falar com vocês aqui, tá? Mas hoje é a nossa primeira aula e a gente vai falar de alguns itens que eu considero absurdamente importantes, né? Que é o que é o mercado de dólar e por que operar dólar via fluxo, né? A gente vai falar sobre o mercado de dólar global, a gente vai falar sobre o dólar futuro, que é o dólar que a gente opera aqui no Brasil, tá? E a gente vai casar um pouco a ideia de dólar futuro com tape reading. Eu acho que isso é super interessante, tá? É super interessante quando a gente pensa nisso. Quando a gente pensa no mercado de dólar, pessoal, a gente tem que levar em consideração uma coisa que é absurdamente importante. Quem é o dólar, né? Quem é o dólar? Porque muita gente se preocupa, né? Se preocupa em, o dólar subiu, o dólar caiu. Muita gente só pensa em dólar quando vai viajar. Nossa, eu vou viajar, quanto está o dólar, né? E, na verdade, o dólar é muito mais amplo que isso, né? O dólar é a moeda comercial do mundo, tá? 85% das transações financeiras do mundo são feitas em dólar, tá? Então, o dólar tem uma importância gigantesca no mundo, né? É um hedge de economia, tá? Então, isso é muito importante vocês terem essa noção, tá? É a moeda transacional do mundo. Vale lembrar que é a moeda, né, da economia americana, mas hoje em dia ela vai muito mais além disso. Não é só a moeda dos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, mas sim é a moeda do mundo. Todas as transações, 85% das transações globais são feitas em dólar. Então o dólar tem a sua importância no mundo. Tá? E não só no mundo, mas aqui internamente também, o dólar tem a sua movimentação, até porque é um ativo de motivos. Tá? E quando a gente pensa num ativo de motivos, é um ativo que muita gente tem obrigação de operar. Tá? Então, ou seja, tem muita gente que tem motivos para se operar dólar. Não é simplesmente o cara acordou hoje e falou assim, vou operar dólar. Tá? Não, basicamente o dólar muita gente precisa operar dólar por obrigação, seja uma obrigação de um importador, de um exportador, um pagamento, um recebimento, todo mundo, por algum motivo, seja um banco, seja um fundo, seja uma empresa, precisa em algum momento operar dólar. Tá? Então isso faz com que o dólar seja um ativo de movimento e um ativo de segurança também, né? Que a gente chama de um ativo de motivos, ou seja, muita gente tem motivo para estar no dólar, seja para sair de um país, seja para entrar num país. Em momentos de crise, a gente percebe que o dólar se valoriza justamente porque
acontece um movimento de fuga de capital, né? Eu preciso sair do Brasil, por exemplo, digamos que eu sou um fundo americano. Eu entrei no Brasil, eu tive que converter meu dólar para real. Quando eu vou sair do Brasil, eu preciso converter o meu real para dólar e, consequentemente, isso gera uma pressão de alta no dólar porque eu estou saindo do país, tá? Então tem essa movimentação também. O dólar é um ativo que reflete puramente o que acontece na economia, tá? Ao longo do curso eu vou comentar bastante para vocês um negócio chamado correlação, né? Como que uma movimentação num S&P, por exemplo, que é o índice americano da Bolsa de Nova York, como que a movimentação dele reflete no dólar diretamente ou indiretamente, né? E o quanto é importante, o quanto que um fator econômico gera geralmente uma negatividade, uma positividade no índice S&P e o quanto isso reflete no nosso dólar, até mesmo o quanto isso reflete na nossa economia, né, na nossa bolsa como um todo. Tá? Então tem todos esses fatores que são interligados, assim, que são todos muito importantes quando a gente conhecer o que movimenta o dólar. Né? Um dos motivos que eu gosto muito e que eu opero o dólar é saber que ele é previsível. Previsível no aspecto de saber, eu tenho uma previsibilidade de quando ele pode se movimentar ou quando simplesmente ele não vai se movimentar. Tá? Que é o que a gente chama de contexto. Né, que é você conhecer os indicadores econômicos, conhecer os indicadores políticos, entender o que está acontecendo tanto na economia local, pensa em Brasil, quanto na economia global, mundo. Tá? E esses reflexos, como é a reação deles quando a gente pensa em dólar, se é uma reação de alta, se é uma reação de baixa, o que de fato acontece. Tá? Então isso é muito importante. Então quando a gente pensa em dólar em si, a gente tem que unir todos esses itens para poder entender para onde ele pode ir ou não. Tá? Então é bem interessante isso. Tá? E o mundo tem a necessidade da moeda. Vale lembrar que o dólar é um ativo onde o Banco Central, é um dos poucos ativos onde o Banco Central atua através de swaps, é um ativo onde um importador, um exportador precisa estar dentro desse ativo para poder movimentar. Existe uma necessidade das moedas, tanto é que os países têm reservas em dólar, né, que é muito importante para a estabilidade da economia do país, né? Porque a moeda é a estabilidade da economia de um país. Se a moeda vai mal, consequentemente a economia do país está desestabilizada. Tá? Então a necessidade da moeda é muito importante e muito interessante também. Tá? Vale lembrar que o dólar é considerado uma commodity, tá? É um ativo utilizado para proteção, ou seja, digamos que eu contraí uma dívida, tá? Digamos que eu contraí uma dívida em dólar, tá? Digamos que eu contraí uma dívida em dólar. Comprei uma máquina, por exemplo, comprei uma máquina e eu paguei 100 milhões de dólares nessa máquina. É uma mega máquina, né? Para custar 100 milhões de dólares. E eu preciso pagar essa máquina daqui 6 meses. Quando eu comprei essa máquina, eu paguei o dólar a 4,30. O dólar estava a 4,30 quando eu paguei essa máquina. E daqui 6 meses eu preciso garantir que o dólar vai continuar estando a 4,30. Então, para isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso literalmente me proteger, né? Garantir que o dólar vai estar 4,30 daqui 6 meses. O que é bem complexo a nível de previsibilidade. Eu não sei quanto o dólar vai estar amanhã, quanto menos daqui 6 meses. Então eu preciso buscar uma forma de proteger. Então eu preciso fazer um hedge, uma proteção. Eu vou até um banco e falo, olha, daqui 6 meses eu tenho 100 milhões de dólares para pagar, como que eu faço para pagar isso, como que eu faço para me proteger? Aí o banco faz um contrato de hedge, cobra uma taxa de juros, vai no mercado futuro de dólar, tá? E se trava. E aí garante para o cliente que daqui 6 meses ele vai pagar o dólar a 4,30, não a R$ 5, por exemplo. Né? Então, se o dólar tiver a R$ 5, o banco tem que ofertar a 4,30. Se o dólar tiver R$ 3, o banco vai ofertar a 4,30 também. Tá? Então, é um ativo de proteção. Essa proteção faz o dólar se tornar uma coisa que é muito importante para qualquer ativo. Ser líquido, ou seja, ter lote na tela, eu conseguir entrar e sair dele a hora que eu quiser. Da mesma forma
que ele acaba sendo volátil. O que é líquido? É quando eu tenho bastante lote na tela, e volatilidade é o quanto ele oscila, né? Se ele sobe bastante, se ele cai bastante, como que é o fator de movimentação desse ativo, o que é bem importante para mim. Então, basicamente, liquidez é quanto lote eu tenho na tela, volatilidade é qual a velocidade e qual a amplitude que esse mercado se movimenta. Tá? Então, isso é muito importante. E o que traz volatilidade para o mercado? Swap traz volatilidade. Para quem não conhece o que é swap, pessoal, swap é quando o Banco Central percebe que o mercado de dólar está precisando de liquidez. Geralmente, no atual cenário que a gente está, quando o mercado de dólar sobe muito, o Banco Central entra fazendo swap, existem várias formas de fazer swap, tá? Mas a tradicional é o Banco Central vender contratos futuros no mercado de dólar. Para quê? Para conter a volatilidade, ou seja, para conter a grande alta do mercado. Tá? Então o Banco Central entra vendendo contratos futuros através dos seus dealers, que são bancos cadastrados pelo Banco Central, que podem vender contratos futuros para o Banco Central no mercado. Tá? Então o swap traz muita liquidez e muita volatilidade, e ele tem o papel do quê? De corrigir discrepâncias de preço no mercado, assim também como dar liquidez para o mercado em si. Tá? Então, e o interessante, como já comentei, o dólar é um dos poucos ativos que o Banco Central atua. É um dos poucos ativos que o Banco Central entra para poder dar liquidez. Né? Geralmente o Banco Central não atua numa Petro, não atua numa Vale, não atua no índice futuro. Tá? Então, é bem interessante. O swap, a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, mas vale lembrar que o swap é uma oportunidade dentro do mercado de operação, assim também como um risco. Tá? Aí o que vai diferenciar o que é uma oportunidade e um risco? Como você conhece o mercado, como você sabe como aquele mercado funciona, qual é a dinâmica do mercado. Tá? Então isso é muito interessante. Tá? E é o que a gente vai aprender ao longo das semanas aí também. Tá? Como aproveitar movimentos gerados por notícia. Tá? Isso é bem interessante. O dólar futuro, né, a gente vai falar, vai conhecer bastante sobre isso. O dólar futuro, tá, para quem não tem a concepção real do que é dólar futuro é um contrato que a gente opera dentro da B3, tá, que basicamente é o dólar à vista com um prêmio. Tá? Esse prêmio a gente chama um prêmio de juros. Então, de vez em quando vocês vão ouvir em notícias, o dólar à vista, o dólar comercial, o dólar spot, o dólar balcão, é tudo a mesma coisa, que é o dólar à vista, que é o dólar que é utilizado por bancos para poder fazer transações, e existe o dólar futuro, tá? Que é o que a gente opera, que a gente tem acesso via corretora, tudo, que é o dólar que a gente pode operar tanto comprado quanto vendido. A gente até fala que o dólar futuro, a gente compra o que não existe e vende o que não tem, tá? Porque o contrato futuro, você não precisa ter ele para poder vender e você compra ele, mas você não está comprando nada, na verdade, tá bom? Então, é bem interessante vocês terem essa percepção. O dólar futuro é extremamente alavancado, tá? Então, você pega, por exemplo, na Modal você vai operar um mini contrato de dólar, acho que se não me engano a margem está R$ 25 e você está operando aí milhares de dólares, tá? Então você está extremamente alavancado, tá? É um ativo alavancado. Isso te traz grandes possibilidades de ganho, mas te traz também todo um risco se você não souber o que você está fazendo, tá? Então é bem interessante ter a percepção. Eu sempre bato na tecla que assim, mercado, a sua primeira preocupação quando você pensa em mercado financeiro como um todo é entender como ele funciona, para depois você se preocupar em como em fazer dinheiro nele. Né? O conhecimento vem antes do dinheiro. A maioria vem para o mercado achando que o dinheiro é o fator principal do mercado, e na verdade não. Saber como o mercado funciona é o fator principal, é o fator predominante. Se você não souber como o mercado funciona e não souber como agir no mercado, o dinheiro nunca vai fazer parte da sua vida, dinheiro vindo do mercado. Então, é muito interessante vocês terem essa referência. E vocês vão ver que o dólar tem ciclos. Tá? O dólar tem ciclos muito interessantes.
ciclos semanais, ou seja, semanas que são mais movimentadas, semanas que são menos movimentadas, os ciclos sazonais que a gente chama também, que são ciclos dependendo de como está a economia, de como está todo os acontecimentos do mundo. Acho que é muito importante, a gente está vivendo uma coisa super séria aí, que é a questão de coronavírus, que vem mudando muito o mercado. O mercado há 15 dias atrás estava completamente insano, né? E entenda insano aquele mercado de alta volatilidade, com diferenças de preço de compra e venda muito grandes. É um mercado sem liquidez, né? Ou seja, sem lote na tela. É um mercado muito volátil, ou seja, movimenta muito, mas não tem lote na tela. É um mercado fácil de se machucar para quem nunca viveu isso, para quem nunca entendeu. E o mercado tem esses ciclos, o dólar tem esses ciclos, né? Ciclo eleitoral pré-eleição, ciclo eleitoral pós-eleição, ciclo pré-crise, ciclo de crise, ciclo pós-crise. Então tem toda essa questão aí. Não sei se vocês estão entendendo, né? Porque muitas vezes eu tento deixar claro para vocês, mas muitas vezes vocês não estão entendendo. Vocês estão entendendo, pessoal? Diz sim ou não para mim aí. Vocês estão acompanhando aí comigo, por favor. Isso é super importante, hein? Super importante. Porque o mercado de dólar é um mercado bem complexo, é um mercado que todo mundo precisa conhecer, não é simples de se conhecer, tem cada nuance, cada detalhe, né? Então acho que isso é muito importante se detalhar. Vale lembrar que a gente vai começar do básico e vai subindo o nível, tá? Então a gente vai começar tranquilamente falando de alguns conceitos e ao longo das 8 semanas a gente vai aumentando esses conceitos, vai deixando as coisas um pouco mais claro, tá? Vale lembrar que para quem quiser rever essa aula, tem que estar cadastrado, tá bom? O link está logo abaixo aí na descrição, tá? Quem não se cadastrou, se cadastre, tá? Acho que é bem interessante para quem depois quiser rever essa aula. Todas as minhas aulas são aulas que é sempre muito importante revê-las. Cada vez que você revê ela, você pega uma coisa nova. Cada vez que você revê, você fala, nossa, eu não tinha notado esse detalhe, tá? Então, isso é bem interessante, tá? Então, fica gravada essa aula, mas para quem está cadastrado, não deixa de se cadastrar, tá? Seguindo aqui, já que todo mundo está acompanhando, pessoal, para quem se inscreveu, na página de acesso lá tem todo o cronograma das aulas, tá bom? Então se inscrevam aí, tá? Não deixem de se inscrever. Seguindo, o que eu preciso para negociar contrato futuro, né? Pô, o que eu preciso? Tá? Primeiro de tudo, eu preciso de uma conta numa corretora, tá? No caso, uma modal da vida, né? Eu abro uma conta na corretora, faço, em teoria, uma TED para a corretora e a partir disso eu já estou apto a operar. Posso operar para o home broker ou posso operar para uma plataforma profissional. Tá? Por tape reading é totalmente aconselhável você operar para uma plataforma profissional, como um Profit Pro da vida. Tá? Quando a gente pensa em contrato de dólar, quando a gente pensa em contrato futuro, ele sempre tem um vencimento. Tá? Então o que acontece? Cada contrato futuro que a gente opera tem um vencimento. Por exemplo, o índice futuro, que é o índice BOV, ele tem um vencimento bimestral. O dólar, ele tem um vencimento mensal. Então, ou seja, ele começa a valer a partir do primeiro dia útil e se encerra no último dia útil do mês. Tá? Cada mês que a gente opera tem uma letra. Tá? Por exemplo, nesse mês a gente está operando o DOL-K. Tá? E cada mês a gente vai tendo uma letra diferente, tá? Porque o vencimento é mensal. Existe uma diferenciação, a gente tem o dólar, o mini dólar e o dólar cheio. O mini dólar, pessoal, justamente é para quem está aprendendo, para quem vai começar a operar o mercado, para quem vai começar a conhecer o mercado futuro, né? É importante começar pequenininho e o mini dólar foi criado justamente para isso, né? Para se começar a entender o mercado de dólar, né? O mercado futuro de dólar, mas não se perder muito dinheiro com isso, não se machucar muito com isso. Tá? E depois, para quem já está profissional, tem o dólar cheio. Tá? O mini dólar é 25 vezes menor que o dólar cheio.
tá? Então, o risco no mini dólar é muito menor. Os ganhos são menores também, mas o risco de se machucar também é menor. E o foco, né, eu sempre bato na tecla porque todo mundo tem que começar no mini para aprender e o foco tem que ser, o objetivo tem que ser o dólar cheio, que é onde você vai fazer dinheiro de verdade, é onde a profissão trader, né, a profissão trader se mostra algo fantástico de verdade e vocês vão ver os retornos acontecerem. Ah, então você está dizendo que no mini dólar eu nunca vou ganhar dinheiro? Vai, se você operar um mini dólar com tamanho maior, sim, você vai ter retornos financeiros altos. Só que qual que é a diferença, pessoal? Operar o dólar cheio é mais cadenciado, tem uma série de vantagens de se operar o dólar cheio, mas claro, tem que começar com o mini, tem que correr o menos risco possível no começo, tá? Eu acho que isso é primordial, né? Porque senão o que acontece? É, muita gente fala, não, mas eu tenho dinheiro, tal, porque a margem para o dólar cheio, né, é muito mais alta que o mini dólar, tá? Um exemplo para vocês, a cada contrato de mini dólar que você opera, né, por contrato de mini dólar, cada ponto, a menor oscilação do dólar é meio ponto, né, de 0,5, 0,5 é a menor oscilação. A cada ponto do dólar por contrato, são R$ 10. Então, digamos que eu comprei no 3 e vendi no 4, um exemplo, eu fiz R$ 10 por mini contrato. No dólar cheio, se eu comprei no 3 e vendi no 4, eu fiz R$ 250. Então, tem uma diferença discrepante, né? Entre você operar um mini dólar, que vale R$ 10 por ponto, tá? E o dólar cheio, que vale R$ 250 por ponto. Então a gente está falando aí de almoço do dia e a gente está falando de almoço do mês. Então tem uma diferença bem grande. Para frente é lindo, todo mundo fica feliz. Porra, fiz um ponto no dólar cheio, fiz R$ 250. Agora, e um ponto para trás no dólar cheio? Eu perdi R$ 250, né? Todo mundo contabiliza para frente, nunca contabiliza para trás. E eu sempre olho que assim, antes de você pensar nessa situação de contabilizar no dólar cheio, contabiliza no mini dólar, que é onde você vai aprender, tá? É onde vai fazer de fato a diferença no seu dia a dia. Tá? Então isso é muito importante ter essa noção. Então a gente começa no mini dólar e depois vai evoluindo para o dólar cheio. O que é bem importante, tá? Eu acho que acredito que boa parte de vocês já tenha, de certa forma, em algum momento tido contato ou ouvido falar sobre mercado futuro, sobre dólar futuro, tudo, e espero que comece, mesmo que basicamente abrir a cabeça de vocês sobre as possibilidades que eu tenho nesse mercado, tá? O dólar futuro é para qualquer um, tá? Ou seja, todos vocês podem aprender e operar o dólar futuro e sim fazer disso o seu ativo, sua profissão, né? Se tornar um trader de mercado futuro. A gente está vivendo um momento de pandemia onde todo mundo está percebendo que home office funciona, né, que home office é possível se trabalhar de casa, não tendo deslocamento para escritório, e o mercado financeiro já faz isso há muitos anos, né? Já faz muitos anos. Pensa assim, o mercado financeiro, o direcionamento da minha vida foi para o mercado financeiro pela liberdade de não ter chefe, eu não precisar sair de casa para operar e eu poder operar de qualquer lugar do mundo. Basta ter o quê? Uma boa internet e um computador e com uma estrutura sólida para poder operar. Eu posso operar do Brasil, do Japão, da Europa, dos Estados Unidos, qualquer lugar, tá? E acho que isso é bem interessante. É bem interessante, se chama liberdade, né? E o mercado financeiro é uma das poucas coisas, né? Umas poucas coisas da vida que depende exclusivamente de vocês, né? Não depende de ter um chefe que gosta de você, não depende de um colega de trabalho que não faça, sei lá, sua caveira para tomar o seu lugar, tal. Então, a competição do mercado financeiro é você contra você, que na minha opinião é a melhor competição que existe. A sua dedicação é o que vai determinar se vai dar certo ou não. Não é depender do ciclano do Bertrand, tá? Acho que isso é bem importante mesmo, tá?
Entendendo até aqui ou não, pessoal? Posso tocar tranquilo? Né? Espero que vocês estejam entendendo aí. Só confirma para mim se estão entendendo e se estão gostando, né? Porque, pô, cara chato, né? Às vezes o cara tá falando e não tá entendendo bulhufas. Não sei nem o que eu estou fazendo aqui, tá? Então, só me dê ok se estão gostando e se estão entendendo. Tá? Acho que são 8 semanas, é bastante coisa pela frente, né? Mas é importante vocês estarem entendendo, mesmo que basicamente entendendo e, claro, gostando também, né? Eu acho que isso é super importante aí, tá? Então, vão me dando um feedback aí se estão gostando ou não, tá bom? Muito bom, muito bom, muito bem, tá? Muito bem. O... Agora entra num conceito que eu acho super importante, né? Que aí a gente começa a juntar o dólar futuro, tá? A gente começa a juntar o dólar futuro com o tape reading, tá? Aí a coisa começa a ficar um pouco mais complexa, mas também um pouco mais interessante, tá? Porque o primeiro conceito que a gente tem que entender, o que é leitura de fluxo, né? O que de fato é leitura de fluxo e como que eu utilizo isso, tá? Então, lembra, a leitura de fluxo é basicamente o que? Você ler os negócios que estão acontecendo exatamente agora, tá? Pegar todos os negócios que estão acontecendo agora, né? E poder tirar proveito disso, né? No mercado, no mercado, só uma coisa importante, tá? No finalzinho eu vou abrir para algumas perguntas, tá bom? Então toda aula de segunda-feira eu vou deixar, vou dedicar alguns minutos para a gente 10, 15 minutos para a gente responder perguntas, tá bom? Então pode prestar atenção tranquilo na aula, anota aí as perguntas, no final eu respondo para vocês, tá bom? Então quando a gente pensa em leitura de fluxo, pessoal, é a arte de você ler os negócios que estão acontecendo agora, ou seja, os negócios fechados, né? E baseado nesses negócios fechados, você ter uma reação sobre esses negócios fechados. E essa reação pode ser comprar, vender ou simplesmente não fazer nada. Tá? É o tempo todo, quando a gente pensa em leitura de fluxo, é a gente estar analisando os negócios que estão saindo segundo a segundo, tá? E baseado nesses negócios, na forma como ele está acontecendo em tempo real, a gente tomar uma atitude de comprar, vender ou não fazer nada. Tá? E nas próximas aulas vou explicar minha tela, vou mostrar detalhe por detalhe o que eu faço, o que eu uso, por quê, porque sim e por que não. E isso mostra claramente como tomar uma decisão, por que tomar uma decisão e principalmente também quando não tomar uma decisão, né? Porque a maioria do pessoal que começa no mercado financeiro tem um grande problema de tomar decisão quando não tem que tomar a decisão, né? Muitas vezes inventa a operação e é os dias que a gente acaba se machucando, se enrolando e fazendo o que não deve, tá? E aí desanima do mercado, acha que o mercado não é para você e na verdade não é. Na verdade o mercado é para todos, né? Mas para todos que têm a paciência e a dedicação que o mercado precisa. Tá? Então, acho que isso é muito importante de se ter, levar em consideração. E quando a gente pensa em leitura de fluxo, a leitura de fluxo é o tempo todo você está analisando os negócios que estão saindo, a forma como esses negócios estão saindo, né? Tem todo um metajogo envolvido nisso, tá? Tem todo um metajogo envolvido nisso e baseado nesse metajogo a gente determina se a gente vai comprar, vender ou não fazer nada o tempo todo. Tá? Claro que tem várias nuances dentro disso, como é feita essa leitura, como é feito esse entendimento, tudo, mas sempre quando alguém perguntar para você sobre o que é tape reading é a arte de você analisar os negócios que estão saindo e reagir a eles. Tá? Aí, assim, claro, como reagir, de que forma reagir, isso entra em outro âmbito que a gente vai abrir ao longo das semanas aí, tá bom? Mas é algo bem interessante, bem imponente, vamos dizer assim, tá? Porque você está analisando tudo o que está acontecendo em tempo real, você está vendo a intenção dos players, está vendo a reação dos players, está vendo o stop dos players, você está vendo tudo que os players estão fazendo baseado numa notícia, baseado num contexto, baseado no indicador econômico e baseado nisso também você vai tomar uma decisão de comprar, vender ou não fazer nada, tá? Então, tanto é que o tape read é considerado a Ferrari
né, a nível de velocidade do mercado financeiro, porque você toma decisões muito rápidas, baseado nas movimentações do mercado, tá? O que é fantástico. O que é fantástico. A gente vai mostrar exemplos reais, eu operando, telas operacionais minhas, aí vocês vão entender como é essa agilidade, como funciona, como é a minha linha de raciocínio, como é a minha paciência em cima disso. Acho que tudo isso vai ser muito importante. Tá? Quando a gente pensa em mercado financeiro, quando a gente pensa em mercado financeiro e a minha tela operacional, a gente pensa em alguns fatores bem interessantes. Tá? Um desses fatores, e é o fator mais importante, que é onde o dinheiro gasto aparece e a gente consegue analisar, é o Times in Trades. Tá? O Times in Trades é onde os negócios acontecem. Tá? É onde o dinheiro é gasto mesmo, a gente chama o Times in Trades de ação. Tá? Quando a gente pensa na minha tela operacional, a gente tem o Times in Trades, tem o book de oferta. Tá? O book de oferta eu sempre bato na tecla que o book de oferta é a intenção. Intenção é o que? Eu posso colocar uma ordem no book de oferta e quando estiver chegando perto do meu preço, eu posso desistir. Certo? Então, o book de oferta é só intenção, não é ação. A ação é o Times in Trades. Então, a gente não toma decisões pelo book de ofertas, a gente toma decisões pelo Times in Trades. Tá? Então, é bem interessante vocês terem essa definição. Eu vou explicar depois detalhadamente minha tela, onde é o Times in Trades, onde é o book, ao longo das semanas. Tá? Mas é importante você saber assim, aonde que eu analiso tudo, os negócios fechados segundo a segundo, para poder tomar uma decisão no mercado. Times in Trades. Tá? Existe o book de oferta, que é onde eu coloco a minha ordem, ou qualquer um de vocês podem colocar a ordem de vocês, mas vale lembrar que o book de ofertas é só a intenção. Tá? Tanto é que existe um negócio chamado no mercado que é blefe, que é quando players colocam uma ordem no mercado e quando o mercado chega próximo dessa ordem, eles cancelam. Colocam a ordem, chega próximo do mercado, eles cancelam. Tá? Isso chama blefe, tá? Por isso que o book de ofertas é só intenção, não é ação. Tá? Então é bem interessante sobre isso. Existe uma coisa muito interessante que se fala muito. Eu opero muito no mercado americano e aqui no Brasil a gente chama que a tela é aberta. O que é tela aberta? Tela é aberta quando eu consigo ver quem são os players que estão comprando ou vendendo, ou seja, eu consigo ver qual corretora está comprando, se é o Bradesco, se é o BTG, se é a Modal, se é a XP, tá? Então eu consigo ver quem está negociando. Eu não sei quem é o cliente que está por trás da corretora, mas eu sei qual corretora está atuando e a gente tem uma noção que essa corretora, os clientes são maiores, essa corretora não, os clientes não são tão maiores, tudo. Então isso é tela aberta, a gente consegue ver a movimentação das corretoras, tá? E, consequentemente, tela fechada, que é o que acontece nos Estados Unidos, a gente não consegue ver isso, tá? Deixa eu ver se eu consigo só fazer uma coisa aqui, que aí acho que vai ser bem interessante. Vocês estão vendo a minha tela aí? Dê um sim para mim se vocês estão vendo a minha tela, por favor. Só me dê um ok aí, por favor, se vocês estão vendo a minha tela aí, tá? Que aí acho que fica mais interessante para vocês verem como funciona ou não, tá? Que aí, o que acontece? Só para vocês terem uma noção, o que é Times in Trades, o que é Book, tá? Então, beleza. Estão vendo a minha tela? Sim? Perfeito, perfeito. Todo mundo vendo a minha tela. Quando eu falo Times in Trades, que é os negócios fechados, é essa tela aqui do meio, ó. Se você notar, essa tela do meio aqui, ela me mostra a corretora que foi o agressor, o vendedor, o comprador, o preço, a quantidade de lotes e os milissegundos, tá? A hora e os segundos e os milissegundos. Isso aqui é o Times in Trades. Isso aqui é o que eu chamo do dinheiro gasto no mercado, tá? É aqui que eu percebo a movimentação dos players, a intenção dos players e, consequentemente, é aqui que eu consigo ver a reação
deles e baseado na reação deles eu também reajo, baseado na ação deles que eu tomo as minhas decisões, baseado na análise que eu estou fazendo, na junção de informações, tá? Então isso aqui é o Times in Trades. Esta, para quem nunca viu, é a minha tela operacional, tá? O pessoal pode olhar e falar assim, cadê o gráfico? Não, não tem gráfico e vocês vão ver que para operar tape read vocês não precisam disso, tá? Ah, posso aliar gráfico com tape read? Pode, eu não utilizo, né? Mas não é nada proibido, tá? Então acho que isso é bem interessante. O mercado está fechado agora, então por isso que essas telas pretas aqui, mas aqui na minha direita é um book e na minha esquerda também é um book. Nas próximas aulas vou explicar em maiores detalhes a minha tela, mas é interessante para vocês terem uma noção. Isso aqui é uma tela aberta, se vocês verem ó, no Times in Trades eu consigo ver, ó, Ideal comprou do Credi, né? No caso aqui, a Guide comprou da UBS no 5 lotes a 19,5. Isso é tela aberta, eu sei qual corretora negociou com qual corretora, tá? Na tela fechada, eu não tenho essa visibilidade, tá? No mercado americano, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês um dom do mercado americano. Ó, aqui, ó. Isso aqui é um dom do mercado americano, tá? Me dê um ok se estão vendo a tela, porque como é uma tela preta, não sei se aparece bonitinho para vocês, tá? Isso aqui é um dom do mercado americano, tá? Do Ninja Trader, tá? No caso aqui, esse ativo é o SAP, que está aberto aqui na tela. E o que acontece? É por aqui que eu opero o mercado americano. Também por fluxo, tá? Por tape reading, só que de uma leitura completamente diferente da que eu vejo aqui no Brasil. Isso aqui é o que a gente chama de tela fechada, tá? Tela aberta no Brasil, que eu vejo os players que estão negociando. No SAP, né, nos Estados Unidos, operando a bolsa americana, eu não tenho acesso aos players. Então, o que acontece? Eu tiro o foco do Times in Trades e volto o foco para o book. Tá? Então é bem diferente o conceito. Se fala muito em fechar a tela no Brasil, tá? Mas isso não é uma realidade que vai acontecer no curto e médio prazo, tá bom? Então acho que isso é, é bem interessante, tá bom? Bem interessante mesmo. Detalhe, para alguns pode ficar desfocado que talvez a conexão de vocês não seja tão boa ou não esteja tão ciente ou não esteja em HD, mas vocês colocam em HD, dá para ver e depois para quem for rever a aula vai conseguir ver em alta qualidade tranquilamente, tá bom? Então não esqueça, se cadastra, pessoal, para poder rever a aula, tá? Então, a diferença entre tela aberta e tela fechada, Brasil tela aberta, Estados Unidos tela fechada, quase o mundo, as bolsas do mundo todo são tela fechada. O Brasil é um dos poucos países que ainda tem tela fechada aberta, desculpa, e vai continuar ainda por muito tempo, tá? E a forma de operar tape reading aqui e lá fora é completamente diferente, tá? Mas ambas totalmente factíveis, totalmente interessantíssimas, tá bom? Quando a gente opera por fluxo, as nossas operações são sempre muito rápidas, com risco reduzido. O que eu chamo de risco reduzido? Né? Então você está falando que eu não corro risco quando eu opero tape read? Não, você corre muito risco. Né? Só que a diferença é o quê? Como você faz operações mais rápidas, você percebe rapidamente se você está certo ou errado e você toma decisões muito rápidas para poder sair logo da operação ou não. Né? Muita gente tem a ideia de que tape reading é só girinho curto, né? Só operações curtas. Não, o tape reading tem formas de você operar o mercado, trabalhar a tendência e fazer operações bem longas, assim como fazer operações bem curtas. Tudo depende de como está o mercado. E uma coisa interessante do tape read te ensina a você se adaptar ao mercado, não o mercado se adaptar a você. E você aprende que o mercado não vai fazer o que você quer, você começa a fazer o que o mercado quer. E é aí quando as coisas começam a mudar, né? Porque com o tape reading você aprende que, dane-se o que eu acho, o importante é o que o mercado está achando, o que o mercado está me mostrando e eu vou reagir ao que ele está me mostrando, não ao que eu acho. Né? E aí passa a questão do achismo, tá? O que é muito importante. Né? Porque quando a gente acha muitas coisas no mercado, pessoal, quando a gente acha muito as coisas no mercado, a gente começa a ficar numa coisa que é péssima para qualquer um. Né? A gente começa a ter viés. Tá? A gente começa a ter viés e quando a gente tem viés, isso é muito complicado. Né? Porque quando a gente tem viés, já passa da questão do que eu acho, do que eu quero,
né? E, aliás, entra na questão do que eu acho e do que eu quero, e não do que de fato está acontecendo, tá? Então, sempre quando a gente pensa em tape reading, leitura de fluxo, a gente aprende a ser reativo, tá? A gente aprende a ser reativo e aprende a respeitar o que o mercado está nos mostrando e não fica buscando, eu quero isso, eu quero aquilo, eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser aquilo, tá? Então é bem interessante e bem mais amplo isso, tá? A gente ao longo de todo o curso, de todas essas 8 semanas, a gente vai falar bastante sobre isso, eu vou entrar em mais detalhes, tá? Mas vocês vão perceber uma coisa muito importante. Quando a gente pensa em se tornar um profissional do mercado financeiro e quando a gente tenta se tornar um profissional de dólar em si, a gente tem que sempre basear numa coisa muito importante: contexto, que é muito importante você conhecer. O que é contexto? Saber interpretar notícias, entender o que está acontecendo economicamente aqui internamente, politicamente aqui internamente, economicamente externamente, politicamente externamente, geopolítica. A gente está vivendo um momento, por exemplo, de crise global, né, referente ao coronavírus. A gente precisa entender os impactos que isso causa pela paralisação econômica, a gente precisa aprender os impactos políticos que isso causa. A gente está vendo conflitos entre governo estadual com governo federal, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos e em outros países, um quer abrir, outro quer fechar. É importante entender qual reflexo isso tem no mercado. A gente está vendo um problema geopolítico referente ao petróleo, Arábia Saudita, Rússia. A gente precisa entender isso aí para poder analisar o que isso reflete no mercado e como eu posso reagir a isso, como eu posso tirar proveito disso. Isso é contexto, entender isso é muito importante. Claro que é importante ter, o segundo pilar é a disciplina, que é para você aprender a se controlar, a saber a hora de fazer alguma coisa e a hora de não fazer. Isso é muito importante. E, por último, a técnica. A técnica é o que, baseado no contexto, o quanto você conhece, o quanto você é disciplinado, é o que vai te dar tranquilidade para a execução da sua técnica, que no caso é o que a gente está falando, que é o tape read, tá? Então, a união desses 3 fatores é o que vai tornar você um grande profissional de mercado financeiro, né, e vai tirar proveito de tudo que o mercado pode trazer e todos os seus nuances, tá bom? Então, assim, você vê que é bem amplo e esse primeiro contato aqui é um pouco para vocês me conhecerem e também para vocês terem uma noção base do que vem por aí. E vem muita coisa por aí. São 8 semanas bem interessantes, apesar de ser bem introdutório, é bem interessante aí e vai literalmente aí mostrar o quanto vocês podem se apaixonar em definitivo pelo mercado financeiro, pelo dólar e pelo tape read, tá bom? Então acho que isso é muito importante. Entendido até aqui, pessoal? Me dê um sim aí, por favor, aí, se está entendido até aqui. Até porque a partir de agora vamos responder algumas perguntas aí. Infelizmente eu não vou conseguir responder as perguntas de todo mundo, mas vamos responder algumas perguntas aí, né? Lembrando que revejam essa aula. Para rever essa aula é só estar cadastrado. Você se cadastrou, você vai ter acesso a rever essa gravação, tá? Porque esse link aqui daqui a pouco some, só vai estar disponível para quem está no cadastro, tá? E é importante rever essa aula, porque essa aula é base para todas as outras, vai ser uma sequência aí de bases para todo mundo, tá? Então espero que esse primeiro contato aí seja bem interessante aí, tá? Seja bem interessante para todo mundo, tá? Vamos a umas perguntas aí, tá bom? Temos aí, ó como o tempo passa, já estamos aí quase 50 minutos aí, passou rapidinho, né? Vamos às perguntas. Manda a pergunta aí, pessoal. Vamos responder algumas perguntinhas aí. Acho que vai ser bem interessante mesmo. Vamos lá, Guilherme. Nesses últimos dias, o WDO causou volatilidade em vários horários. Eu fico sempre em dúvida se devo valorizar a movimentação do mini, eu devo, ou se é melhor fazer um filtro de quantidade. Eu não entendi muito sua pergunta, Guilherme, mas eu acho que é questão de horário, tá? O que acontece? Quando a gente está num momento de crise, que nem a gente está vivendo agora, o mercado é volátil o dia inteiro, tá? O mercado é volátil o dia inteiro. Só que o que acontece? O mercado é volátil o dia inteiro, mas não dá para você operar o dia inteiro, até porque tape read é cansativo, e a gente sabe claramente que muito tempo no mercado a gente acerta, mas também erra, e muitas vezes o erro vai fazer com que a gente estrague tudo de bom que a gente fez no dia,
Tá? Então, por isso que eu sempre determino horários específicos operacionais. Tá? Então, eu gosto de operar somente na parte da manhã, que é o melhor horário para se operar dólar, pela liquidez, os indicadores importantes saem nesse horário e tal. E uma coisa é fato, se você não conseguiu bater sua meta, fazer o que você seu objetivo no mercado das 9 da manhã às 11 ou até às 12 da manhã, não é na parte da tarde que você vai fazer. Tá? Então, foca que é bem importante, foca na parte da manhã que é o melhor resultado que você pode ter sempre vai ser na parte da manhã, tá bom? Acho que isso é muito importante. Latos, gostaria de saber como você sabe o momento certo da sua entrada, o que você analisa para o mercado subir assim que você dá a sua entrada. Então, o que acontece? O Vinícius, como eu comentei, um fator que é muito importante para mim é contexto. E o contexto é eu ter uma noção base, pelo menos, qual que é o direcionamento do mercado, se a tendência do mercado é de alta, se a tendência do mercado é de baixa. Baseado nisso, eu tenho um norte. Tá? Se a tendência do dia é de alta, eu não vou ficar procurando venda, vou procurar muito mais compra. Mas claro que não é só isso. Baseado nisso, eu vou analisar como que está a intenção dos players, porque nada adianta eu achar que é alta e os players acharem que é venda. Né? Eu não tenho lote para fazer o mercado subir só porque eu quero, porque eu acho que vai subir. Tá? Então, a minha decisão é baseada em vários fatores, mas basicamente contexto, tá? Qual que é a tendência do dia, de alta ou de baixa, e principalmente o fluxo, ou seja, como que os players estão reagindo, estão comprando, estão vendendo, qual que é a agressividade, qual que é a intensidade deles. Então, baseado inicialmente nesses fatores. Claro que tem mais detalhes sobre isso, a gente vai falar sobre esses detalhes, acho que por isso que é muito importante vocês acompanharem todas as aulas, mas a gente vai falar nesses detalhes, mas é basicamente nessa linha, tá bom? Lato, se tenho R$ 1.000 na corretora para operar o mini dólar, opero alavancado, porém a corretora me estopa quando o meu capital zera na corretora, correto? O Daniel, a corretora te zera com 70% de perda, tá bom? Geralmente é 70%, às vezes passa um pouquinho, depende da volatilidade do mercado, tá bom? Então, em teoria, você está operando aí com R$ 1.000, se você perder R$ 700, provavelmente a corretora vai te estopar, tá bom? Vamos ver mais perguntas, cadê? Nós vamos acompanhar você operando. Eu vou estar liberando, o Leandro, ao longo dessas 8 semanas, telas operacionais, vou explicar o que eu estou fazendo ali e tudo. Tá? Então, vai ter alguns momentos sim que você vai me ver operando e eu vou explicar o que eu estou fazendo. Tá? Acho que isso é bem importante. Latos, os players costumam entrar no mesmo horário ou eles têm um padrão? Renise, os players atuam quando eles precisam. Né? Lembra que o dólar é um ativo de motivos e os players atuam no dólar quando eles precisam. Tá? Tem os motivos específicos para isso. Esse motivo pode ser um banco fazendo uma proteção para um cliente, para um importador-exportador. Esse motivo pode ser um banco, um hedge, um banco fazendo um swap para o Banco Central. Esse motivo pode ser um player reagindo a uma notícia que saiu. Então, assim, os motivos são os mais específicos. Existem horários de liquidez, tá? Não momentos específicos de liquidez. Então, esses horários eu sempre bato da tecla que é das 9 da manhã, que é quando o mercado abre, até meio-dia, que é quando já saiu as notícias importantes, já abriu o mercado internacional de Nova York, a Bolsa de Nova York, enfim, onde todo mundo já se posicionou. Então, a parte da manhã é muito onde a atuação dos players é mais intensa. Tá? Como operar com apenas um contrato? O começo é esse. A forma mais difícil, por incrível que pareça, operar com muitos contratos sempre vai ser mais simples do que operar com um contrato. Mas começar com um contrato é a forma mais eficaz de você aprender a ter disciplina, porque só tem um tiro. Né? Ou esse tiro, ou você acerta o tiro, ou você erra o tiro. E quando você erra o tiro, você tem que... E se o urso for muito grande, né, eu sempre brinco que você vai para a floresta, você tem um revólver com 5 balas, né? Você não vai dar 3 tiros logo no primeiro urso que você aparecer, até porque senão depois você vai ter que brigar com ele no tapa. Tá? Então é muito importante começar com um para você aprender a ser disciplinado, aprender a ter todo o conceito
né, de como o mercado funciona, para depois, aos poucos, você ir evoluindo, aumentando o lote, meritocracia, dentre outras coisas. Tá? É possível saber quando o Banco Central vai fazer swap? Tem plataforma de notícia que informa isso? Ô Marlon, geralmente a plataforma de notícia ela informa o swap depois que aconteceu, né? Depois, ela forma o anúncio. Os grandes players sabem antes. O que a gente também não, a gente não consegue saber antes, tá? O que a gente consegue é ter uma noção de preço e de como está o mercado e baseado nisso a gente consegue ter a leitura do metajogo do Banco Central e saber, olha, o mercado tá com um cara que o BC vai atuar. Tá? Baseado na quantidade de lotes na tela, baseado na oscilação que o mercado está ocorrendo. Então, assim, tem formas da gente ter uma noção que o Banco Central pode atuar ou não. Tá? Então, acho que isso é bem importante. Exatamente antes de acontecer, a gente não sabe não. Tá bom? Então, acho que isso é muito importante. Parabéns pelo trabalho, sou seu fã e quando e por que decidiu especializar em DORA de análise de fluxo? O Alex, para quem não me conhece, apesar de ter 20 anos de mercado, desses 20 anos, 8 anos foi perdedor consistente. Tá? É um período que eu tentei de tudo que é possível na análise gráfica, não me encontrei, né? E quando eu estava literalmente quebrado e a ponto de desistir, foi quando eu descobri que tinha um pessoal que era vencedor no mercado, eram profissionais de mercado financeiro e eles operavam dólar e tape read. Foi aí o primeiro start que eu tive de saber, peraí, o que é dólar, o que é tape read, tá? E como que se opera isso. E aí, baseado nisso, eu percebi que eu tive que deixar para trás tudo que eu tinha aprendido, todo esse período, tá? E olhar para o novo. Olhar que tinha uma forma diferente de analisar o mercado, olhar que tinha um ativo que eu nunca tinha operado na vida, que era um dólar, e que era possível. Até então, eu tinha noção para dólar. Dólar, para mim, era dinheiro, papel. Né, que quando vai viajar eu preciso de dólar para viajar. Não tinha noção que eu poderia operar um contrato futuro de dólar e que ele seria rentável. Tá? Então acho que foi baseado nisso, foi em meados de 2010 isso, tá bom? E que quando eu realmente comecei a estudar, entender o tape reading e vi que esse poderia ser o caminho e o destino da minha vida e realmente foi, tá? Então acho que isso é muito interessante, tá? Latos, vale observar o ranking das corretoras, já que muitos big players usam multibroker, podendo sair. Sim, e eu vou falar sobre isso futuramente, tá bom, Jonathan? Nas próximas aulas falarei sobre isso, tá? Sobre não só o Times in Trades, mas também sobre o ranking das corretoras também, que é muito importante, tá bom? Latos, no mercado atual, pouco lote, é possível fazer operacional de antecipação de bola? Tanto antecipação de bola quanto rompimento de bola e como reação direta a movimento, tá bom? A gente vai falar sobre isso também. Latos, você já tentou operar mini índice, índice futuro no tape read? Eu opero o índice, pessoal, só que não por tape read, e sim por contexto, tá? Por isso que eu bato na tecla que é muito importante você saber contexto. Quando você sabe contexto, você sabe, tem uma boa noção da reação do mercado. Tá? Se vai ser positivo ou se vai ser negativo, e baseado nisso você também pode tomar decisões em outros ativos que não sejam seu core. O meu core é dólar, tá? Mas baseado em tudo que eu conheço de contexto, a profundidade que eu conheço de contexto, isso me permite também tomar atitudes em outros ativos, baseado em como você entende que o mercado vai reagir àquela notícia. Tá? Então é bem interessante nisso. Tá? Então acho que vale a pena a gente viver um dia por vez e focar muito em contexto. Contexto, acho que é importante vocês terem essa noção, tá bom? Então, assim, pessoal, acho que esse é o primeiro contato, tá? Lembra, são 8 semanas, não é a última live, e é um curso mesmo, tá? Então, apesar de introdutório, é um curso com começo, meio e fim. Tá? Então cada semana a gente vai evoluir em cima de alguma coisa. Muitas das dúvidas que vocês estão tendo, fantástico, acho isso muito interessante. Isso mostra que alguns já têm algum conceito e outros
não tem tanto conceito, mas assim, estão ávidos a isso. Acho que isso é importante, tá? Então, se preparem porque as próximas 8 semanas vão ser bem interessantes. Né? Espero, só me dê um... O que vocês acharam? Acha legal? Você acha que vai ser interessante as próximas semanas? Acho que é muito importante. Pouco like, né, pessoal? Muita gente na sala, dá um like aí. Acho que é sempre interessante mostrar o quanto o quanto é interessante saber que vocês estão gostando ou não. Tá? Então acho que isso é muito interessante. Tá? Vamos ter que fazer outro curso antes de operar? Não, se preocupa com esse, Samuel. Se preocupa com o que vai ver até o final, aí depois você pensa se você vai precisar de outra coisa ou não. Tá bom? Acho que isso é muito importante. Viva um dia por vez e se preocupa em ver tudo o que está acontecendo aqui e como você tirar o máximo proveito disso tudo aqui. Tá bom? Então assim, bem-vindos. Tá? Bem-vindo, acho que esse primeiro contato é super legal. Eu sempre adoro compartilhar conhecimento, adoro vivenciar, estar com pessoas novas e pessoas que gostam de aprender, gostam de acumular conhecimento. Tá? Então, espero que vocês tenham curtido. Esse é o primeiro passo. Não esquece de se cadastrar, não esquece de fazer parte aí, quem quer ver regravação, tudo, se cadastra. Tem um grupo que eu coloco todo dia para quem quer saber mais sobre contexto. Tem um grupo de Panorama, que é um grupo de Telegram. O Iuá está colocando o link aí. É interessante vocês começarem a participar. Tem o meu Instagram, @latos também, que todo dia de manhã a gente tem uma reunião matinal que fala sobre contexto, preparação do dia. Então acho que é interessante vocês acompanharem também. É todo dia às 8h30 da manhã. Enfim, acho que é uma união de coisas. Né? É uma união de coisas aí que a gente vai fazer e vai tirar proveito sobre isso, tá? Sobre se tornar um profissional e conhecer cada vez mais o mercado financeiro, tá? Queria agradecer a todos vocês, né? Não esquece de, antes de ir, se inscrever no canal aí, fazer o like também, se inscreve lá no Instagram também para me acompanhar todo dia, no canal de Panorama. Eu acho que vai ser bem interessante, vocês vão aproveitar cada vez mais essas 8 semanas que a gente vai passar junto aí, tá bom? E vale lembrar que quem aguentar ficar as 8 semanas comigo aí, vai ter vários bônus aí que vai poder aproveitar aí, tá bom? Agradeço mais uma vez, obrigado aí por essa companhia e se preparem que vem muito por aí, tá? Amanhã é feriado, não tem mercado, mas quarta-feira tem mercado e também volta a tem Panorama e tem a reunião matinal no Instagram e a gente tem um encontro marcado na próxima segunda-feira também, tá bom? Obrigado aí mais uma vez, uma excelente noite para todo mundo aí e sejam muito bem-vindos, pessoal. Ótima noite para vocês. Não esquece de dar o like antes de ir embora, tá bom? Boa noite para vocês, pessoal.